Olá, irmãos e amigos, bom dia a todos. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje estaremos iniciando, nesta terça-feira, dia 26 de maio, o dia de número 358, onde iremos ler todo o livro do profeta Ageu, e depois do Novo Testamento, continuaremos Apocalipse, capítulo 16. Leitura feita de modo alternado, começando no Antigo e depois eu vou para o Novo Testamento. Eu não trago comentários dos textos lidos e a versão da minha Bíblia é Almeida Revista e Corrigida. Pegue seu exemplar sagrado, que em breve nós começaremos. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer a oportunidade de estar diante da tua palavra. Venha abençoar grandemente esta leitura, meu Senhor, e repreender toda interrupção humana ou espiritual. Para a honra e glória do teu nome, meu Senhor, estamos aqui dispostos a aprender mais de ti, nos ensina através do teu Espírito Santo, nos dá sabedoria, ousadia para propagar a tua palavra e retira, meu Senhor, todo impedimento que nos impede de falar do teu amor e do teu evangelho. Pai, na minha vida e na vida de cada irmão e cada irmã que está torcendo, orando e contribuindo com este projeto, com suas orações. Eu só te peço isso, meu Pai, que o teu povo ore para que a tua palavra seja pregada e mais pessoas venham a aceitar o sacrifício do teu Filho amado Jesus, se convertam e vivam uma vida de santidade. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar aqui o livro do profeta Ageu, certo? Será lido o livro por completo, já que são apenas 2 capítulos, tudo bem? Um livro bem curto, mas que traz muito ensinamento para a nossa vida. Vamos. Subtítulo do capítulo 1 diz: Ageu repreende o povo por causa de sua inércia e o exorta a reedificar o templo. Versículo 1 fala: No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestir-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira, e edifiquei a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá,
e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Vamos agora para o último capítulo. O capítulo 2 tem como subtítulo A Glória do Segundo Templo. No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em que vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ao 24º dia do mês, nono, no céu, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: Se alguém leva carne santa na aba da sua veste, e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E os sacerdotes, respondendo, diziam: Não. E disse Ageu: Se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar na alguma destas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes, respondendo, diziam: Ficará imundo. Então respondeu Ageu e disse: Assim é este povo, e assim é esta nação diante do meu rosto, disse o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem, imundo é. Agora, pois, aplicai o vosso coração a isso. Desde este dia em diante, antes de pordes pedra sobre pedra do templo do Senhor. Depois, naquele tempo, veio alguém a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vindo ao lagar para tirar 50, havia somente com queimadura, e com ferrugem, e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Ponde, pois, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Há ainda semente do celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. E veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Ageu, aos 24 do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: Farei tremer os céus e a terra, e derribarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações. E destruirei o carro e os que nele se assentam, e os cavalos e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel,
filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, leitura concluída, livro do profeta Ageu, partindo agora para Apocalipse. Hoje a leitura se dará de todo o capítulo 16, tudo bem? Não tem subtítulo, versículo 1 fala: E ouvi, vinda do templo, uma grande voz, que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disso são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. E, por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Glória a Deus, palavra do Senhor. Vamos agradecer ao Pai mais um dia de leitura. Meu Deus, nós só temos a te agradecer por mais um dia de leitura da tua maravilhosa palavra. Obrigado, Pai Santo e Justo, e que possamos perseverar em aprender sempre mais de ti. Dá um dia abençoado de livramento, nos guarda e nos livra de todo mal. Tem misericórdia dos nossos erros e dos nossos pecados e nos fortalece, Pai, no teu Espírito Santo, no poder da tua palavra. Eu te oro e te agradeço por tudo. Amém. Glória a Deus, leitura concluída. Vamos agora pegar aqui o nosso plano de leitura, certo? Estamos bem perto de findar este projeto. Graças a Deus, até aqui, o Senhor tem nos ajudado.
Dia 358, livro do profeta Ageu, capítulos 1 e 2, leitura completa, e Apocalipse 16, foi a leitura de hoje. Tenham todos um excelente dia, e amanhã, se o Senhor permitir, estaremos continuando a gravação desse projeto. Até amanhã.